Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido, força e sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Unidos na força do Espírito Santo. Abra comigo em Marcos 5, versículo 25 ao 34. Eu vou ser bem breve, mas eu queria passar o vídeo. Pediu os irmãos Renato, Juliano, do que o Senhor tem feito. Desculpe, são vídeos bem curtos. Pode colocar o primeiro. Marcos 5, 25 ao 34. Registro aqui a minha alegria nessa noite. Os irmãos que vieram. Quem vem segunda-feira ama Jesus. Amém, irmãos? Não é que quem não veio não ama Jesus, ama também. Mas quem veio numa segunda-feira é porque não veio por causa do irmão Davi aqui nessa noite. Pode colocar o vídeo, por favor? Espírito Santo. Foi domingo passado agora. Você foi, adorou? Foi lá em Comac. Chegou com um bastão, uma parada num bastão. Ai, mano. Hace quanto tempo que eu usava meu batom? Por favor, peguem para mim. Não podemos chamar de comum isso. 4 anos que ela usava. Espírito Santo. Aleluia. Pode colocar o próximo. Essa senhora é uma japonesa, ela entregou a vida a Cristo no final do culto. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Procura. Não. Fica de pé. Checa. Procura. Nada mais.
Há quanto tempo ela tinha experimentado? Checa, procura. Aleluia! Depois falaram que ela entregou a vida a Cristo na noite. Ela Entendendo o que está acontecendo aqui. ela é médica. Ela é médica e ela está muito feliz com a cura. Eu já soube dessa notícia. Ela está muito feliz com a cura. Pode colocar o próximo. Receba mais, em nome de Jesus Cristo. No more pain. 今週休み入って私もすごい痛くてもうしびれがすごいあってもうくしゃみとかご飯飲み込む時も痛くて今も手が上がれるしちょっとこうやって Aleluia. Não entendi nada não, mas eu entendi que ela foi curada. Pode colocar o próximo. Em nome de Jesus Cristo. Algum tempo atrás, Aí eu já entendo. Aí é nós. rompi o ligamento do joelho. Também fui diagnosticada. Isso foi lá no Brasil, né? com uma cervical. Espírito Santo. É contigo, Senhor. Vai dizer agora, Senhor. Ó, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca na coluna. E a pessoa dizer, irmão, por favor, irmão. Você confia que ela vai secar lá na bastante? Sim. Coluna? Sim. Joelho? Sim. Olha como o senhor move ela. Cadê a dor? Eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais dor. Aleluia. Aleluia! Jesus está fazendo um milagre nesse lugar. Nada de doido. Senhor, dor, que me conhece, sabe que eu não conseguia fazer isso com meu joelho. A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. A igreja Em toda nome de Jesus conhecia Cristo. ela, ela é líder na igreja. Ele é na igreja, ó. Gravou no outro dia o vídeo. Completamente curada. E nós voltamos lá 1 ano e 8 meses depois. E ela gravou o testemunho aqui, esse aí está incompleto. Falando que voltou às atividades. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus está fazendo uma obra poderosa. Eu quero só deixar o meu texto áureo, que é essa passagem aqui, que é a pregação que nos acompanha há mais de 20 anos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: veis que a multidão te aperta, dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada desse teu mal. Irmãos, esse texto aqui ele é muito completo. E eu recomendo você, quando você for dar alguma palavra em alguma casa, em algum culto, ou num sítio, aonde você estiver e pedirem para você falar algo, leia esse texto, Marcos 5, 25 ao 34. Eu estou passando uma pepita de ouro para os irmãos, porque esse texto ele é muito completo. Se nós entendermos o que aconteceu aqui, nós vamos colher esses benefícios. Tem várias chaves aqui, e é impossível, irmãos, não acontecer cura depois de você ministrar esse texto. O texto diz que ela tinha esse fluxo embaraçoso, 12 anos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas possivelmente uma menorragia, uma metrorragia embaraçosa, gastou tudo quanto possuía, e nós sabemos quão caro, né, é o sistema de saúde, né, para se formar um
um médico, né, irmãs? A anestesia, quantos avanços foram feitos, mas ela gastou tudo e ainda foi a pior. Mas algo aconteceu, ela ouviu falar de Jesus. Talvez o ditado da época era esse: olha, se você ver Jesus de Nazaré, corra o mais rápido que você puder e toque nas vestes dele, porque dele saía virtude. Nós lemos aqui, falamos aqui na semana passada, ele foi ungido com poder e dele emanava virtude. E ela só ouviu falar de Jesus, mas não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Hoje não é diferente. As pessoas só ouviram falar de Jesus, né? Gostam de Jesus. Talvez aqui no Japão fala sobre o Natal, né? Eu não sei como eles veem Jesus. Quem é Jesus para muitos aqui nessa nação? Como é passado Jesus? Mas não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E ela foi em busca da cura. E ela volta curada e volta salva, porque a salvação e a cura caminham juntas. O trem do Evangelho desliza sobre 2 trilhos, salvação e cura. Então ela foi em busca da cura. Então não tem problema se as pessoas vierem à igreja em busca da cura. Pelo contrário, que bom. Que bom que ela foi atrás da cura, porque ela voltou também salva, curada e salva. É um pacote de Deus. Sozo, S-O-Z-O. Salvo, curado, proteção, preservação. Então, ela ouviu falar de Jesus e ela vai então em busca de Jesus para ser curada. E o texto diz que ela dizia, ela falava, não era algo pontual. Ela repetia: se eu tocar, eu serei curada. Ela falava. A fé fala, nós falamos aqui na semana passada. A fé tem uma voz. Por isso, irmãos, nós temos que treinar no nosso coração, temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus, tirar todo o entulho, tudo que não provém, tudo que não é das coisas de Deus, tudo aquilo que vem a atrasar, gerar atrasos, retrocessos na nossa vida. Quantas coisas nós precisamos remover os retrocessos. Há coisas que não vão mais acontecer. Há portas que Deus fecha, né? Estávamos falando hoje sobre portas que Deus abre. Estava conversando com o pastor Rodolfo, portas que Deus fecha. Então, nós temos que nos encher da palavra de Deus e falarmos. Ela falava: se eu tocar, eu serei curado. E a Bíblia fala exatamente isso, que se nós crermos no nosso coração e falarmos com a nossa boca, aquilo que nós dissermos vai acontecer. Eu estava lá em Ipatinga, uns anos atrás, Minas Gerais, e uma irmã tinha quadril desalinhado, a perna mais curta, e ela caiu debaixo do poder. E eu tenho esse vídeo, irmãos. A câmera, era uma câmera, eu ainda tinha uma câmera, ainda estava em cima, e a perna mais curta, assim, uns 2 dedos assim. Eu chamei o pastor e eu falei: pastor, olha aqui, ó. E eu falei assim: irmãos, quadril se desloca. Quando eu falei assim, se desloca em nome de Jesus, ele chegou no lugar na hora. Até eu fiquei assustado. Eu falei: oh, meu Deus, pastor, chegou no lugar. Então, nós precisamos gerar esse tipo de fé, a fé do tipo de Deus. Marcos 11:22 diz: tende fé em Deus. E respondendo Jesus disse: tende a fé de Deus. E o texto é interpretado como: tende a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, que chama as coisas que não são como se já fossem. Nós temos operado nesses dias, irmãos, nos dons da fé. E a fé agrada a Deus. Então nós temos chamado as coisas que não são em o nome de Jesus Cristo. Eu ainda não vejo, mas há uma convicção dentro de você. Precisa ter uma convicção dentro de você. Muito do que eu vi agora, domingo de manhã lá esqueci o nome da Kita, né? Eu falava Chita, não era do Tarzan, não. Depois falava, Tita, né? Chita. É Tita. Kita, falava Kita também. Falava Kita, Tita. O que eu vi em Tita, Kita, né?
que eu vi em Tita, eu vi o livro de Atos dos Apóstolos, domingo de manhã. O Senhor começou a mover de uma maneira muito linda, muito genuína, irmãos, e é exatamente isso, chamando as coisas que não são como se já fossem. Deus disse Deus, haja luz, e houve e viu. Ele disse, aconteceu e ele viu. O problema é que nós queremos ver sem exercitarmos a fé. Então essa mulher, ela falava, se eu tocar, eu serei curada. Ela tinha uma convicção plena, e quando Jesus fala sobre isso, né, sobre a figueira, e se funcionou para figueiras, vai funcionar para qualquer coisa. Se funciona para pernas, se funciona para fluxos de sangue, vai funcionar para qualquer coisa. Então ela dizia, porque dizia, se eu tocar, eu serei curada. Irmãos, nós temos que, em nome de Jesus Cristo, blindarmos, escudarmos os nossos ouvidos e o nosso coração para tudo aquilo que venha fazer com que a nossa fé seja regredida, decrescida. Então, ela gastou tudo, ouviu falar de Jesus, e você pode falar isso, e ela foi em busca da cura, e ela dizia, porque dizia, se eu tocar, eu serei curada. Quando ela toca nas vestes de Jesus, acontece outra coisa. O texto diz que dele emanou virtude, de mim saiu poder. Foi um toque diferente. E esse poder, irmãos, foi naquele órgão específico e processou ali a cura. Jesus um pouco perguntou para ela, onde é o problema? Não, quando ela tocou, a unção foi específica. Então, isso também nos fala, irmãos, que a nossa parte é somente orar, pôr as mãos, e Deus ele vai fazer a obra, ele vai tocar na área específica que a pessoa precisa. Nós até perguntamos, é bom também, existem outras bases também, para nós orarmos específicos, em nome de Jesus. Joelhos se endireitem no nome de Jesus Cristo. E uma vez até uma pessoa me perguntou, mas você vê, você sabe antes, sabe, é uma percepção no Espírito. E muitas vezes é também chamando pela fé, irmãos, chamando as coisas que não são como se já fosse. Eu vou repetir, chamando as coisas que não são como se já fosse. Nós servimos a um Deus que chama à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Há coisas invisíveis, coisas invisíveis. Há curas visíveis, curas invisíveis. Nós vimos várias curas, inclusive aqui nessa igreja, visíveis. Deus fez de uma forma visível, mas Ele também tem feito de uma forma também que nós não vemos, mas acontece da mesma forma. Como a irmã falou do diagnóstico dela da febre reumática, né? Reumatismo no sangue, né? Perdão. E ela falou que foi curada, não houve nada pontual, mas ela foi curada. Eu creio que Deus está nos curando nessa noite. Já pensou um nível de fé que é só agradecer? Não precisamos ficar fazendo força. Ouvimos a palavra, beleza, já estou curado e vou embora. E a cura vai manifestar. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Não dependerá de injeções de fé de terceiros, mas você já gerou uma fé no Espírito. Sim, Deus usa mãos, Ele concedeu dons à igreja. Então, quando ela toca, ela é curada imediatamente. O texto diz que ela sentiu no corpo que estava curada do mal. Domingo de manhã, uma irmã, ela passou por um problema muito difícil de enfermidade, e ela tinha algo no intestino, ela não sabia mais o que fazer, não tinha mais recurso. Eu ouvi isso, agora domingo, quando oramos no nome de Jesus, e quero deixar claro que não é a minha grande fé não, mas é o nome de Jesus, amém, irmãos? A minha oração não é mais forte, eu quero incentivar do que a dos irmãos, eu quero incentivar que os irmãos façam isso, orem. Se você tiver com alguém numa fábrica, um amigo necessitado, um familiar, ora, eu creio que Deus vai usar cada um de nós. E ela não tinha recurso mais, quando o poder de Deus veio sobre ela, irmãos, ela caiu debaixo da unção, ela dava gritos, e ela apertava a barriga assim, ó, parecia que estava passando por uma cena ali, uma operação, e até o pastor veio, a pastora, eu falei, não, vamos discernir.
Deixa Deus trabalhar. Vamos discernir, irmãos. Espera, espera. E ela gritando, ai, ai, ai. E eu falei, irmã, está sentindo a cura? Estou sentindo. E ela levantou com a convicção da cura. Ela falou que sentiu uma mão dentro dela, mexendo, irmãos. Então, ela sentiu no corpo que estava curada do mal. Eu creio em boas notícias da vida dessa irmã de domingo, de ontem. Amém, irmãos? Então, ela instantaneamente, e o texto diz que ela tocou, as pessoas que recebiam curas, elas agiam, elas corriam, elas tocavam nas vestes de Jesus, elas desciam um leito pelo telhado, elas subiam em árvores, elas clamavam nas ruas, Jesus, filho de Davi. Havia ação, irmãos. Eu já vi pessoas que viajaram horas e horas, alugaram hotéis, se deslocaram de cidade e elas receberam não apenas em palavras, mas em palavra e poder. Então é necessário a ação. Se você precisa de uma cura, você precisa estar em ambientes, em lugares onde o nome de Jesus é proclamado, onde os dons do Espírito são celebrados, onde se crê na manifestação do Espírito. Há lugares que não creem. Eu já fui em lugares que não acontece. Pode orar, não impor nada. O Senhor simplesmente fecha a torneira da cura, digamos assim, né? E nenhum sinal será dado, né? Jesus falou, uma geração perversa e má pede um sinal, nenhum sinal será dado. E a maior prova de que não depende de nós, né? Se fossem técnicas, teríamos que melhorar as técnicas, né, irmãos? Mas há reuniões que simplesmente não acontece nada. Jesus em Nazaré, ele não pôde operar milagres. Diz que ele não diz que ele não diz que ele não quis, não, ele não pôde, porque ele precisa de corações, a não ser curar alguns enfermos impondo as mãos, né? Então, é o que o texto diz. Então, ela falou, ela agiu, ela recebeu imediatamente. E a última lição que nós tiramos aqui desse texto, você pode pregar isso, a palavra de Deus, ela é para todos nós, né, de domínio público. Ela foi salva, aconteceu um outro milagre. Ela foi curada, ela foi salva. A tua fé te salvou. Quando ela confessa Jesus, ela é salva. E chamada de filha. Então, ela foi só graduada na escola da fé. No início do texto, anônima, desconhecida, rotulada pela doença, né? Tadinha, a mulher do fluxo de sangue. Talvez ela era conhecida por, eu conheço a mulher do fluxo de sangue. Talvez as pessoas conhecem você pela enfermidade. Ou algum que você conhece, eu conheço fulano que tem depressão. Eu conheci uma pessoa que era conhecida pela enfermidade. Não deixe a enfermidade trazer um rótulo para a sua vida. Então, quando ela confessa ao Senhor, ela é salva. E chamada de filha, é outro nível. Ela foi salva e a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse texto de Marcos 5, 25 ao 34, irmãos, ele é um texto completo, porque aqui ele fala da salvação e da cura. Ela foi em busca da cura, e ela não somente foi curada, como ela também foi salva. A mesma cruz onde Cristo carregou os nossos pecados, ele carregou também as nossas doenças. Então, que nós possamos agir ao nível da nossa fé em todas as áreas, que possamos falar a palavra de Deus. Hoje nós temos tantos recursos. Nós podemos ouvir a Bíblia em áudio, nós podemos ouvir pregações, o vosso pastor pode indicar alguns ministérios, alguma pregação séria. Ela falou, ela agiu, ela recebeu e ela confessou ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos orar por cura. Eu não vou fazer o convite a Cristo, porque aqui não só tem pessoas que já têm o Senhor Jesus, né, irmãos? Velhos convertidos, né? Mas eu quero orar, se os irmãos puderem
teclado, né, os músicos. Aí mesmo no seu lugar, abra suas mãos assim, mesmo sentado. Eu creio, irmão, Jesus já pensou numa reunião dessa? Pode sentar, sente-se. Já pensou você numa reunião dessa, receber a tua cura? Numa segunda-feira, olha que bênção. Você receber a sua cura, você dormir hoje de um jeito e acordar amanhã totalmente curado. Talvez uma lesão, uma dor no osso, talvez um diagnóstico, um desconforto. Jesus curava das moléstias. Ele curava das enfermidades e curava das moléstias. Que bênção. Vamos orar. A Bíblia diz lá em Zacarias, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Nós vamos exercitar a fé nessa noite aqui. Vamos orar. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos leva, ó Deus, a um nível maior de fé, Senhor. E nós descansamos em Ti nessa noite, Pai. Agora, Senhor, contempla, meu Pai, estas mãos que estão, ó Deus, abertas e que precisam, ó Deus, de uma intervenção sobrenatural, meu Deus. Senhor, no nome precioso de Jesus, que não haja nenhuma moléstia nesse lugar, que não haja nenhuma doença nos membros aqui dessa igreja, Senhor. Todos aqueles que estão aqui nesse auditório, Senhor, os visitantes, todos nós aqui, Senhor. Que não haja nenhuma enfermidade, nenhuma moléstia, nenhum cansaço, nenhuma lesão, Senhor, nenhuma inflamação, nenhuma infecção, Senhor, nenhuma coceira, Senhor, nenhuma alergia. Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é real. Toca no nosso corpo físico, toca nos nossos órgãos, toca nos nossos corpos. Toca, Espírito Santo, nos ligamentos, nos tendões. Que a vida de Deus, a vida Zoe, venha sobre nós nessa noite, Espírito Santo. É uma noite de cura. E nós sabemos em quem temos crido. Nós não vamos ficar lutando aqui no ar, dando golpes no ar, Senhor. Mas nós temos a convicção de que Tu estás aqui. E o Senhor tem várias formas de nos curar. Então coloca na mão deles agora, Senhor, a Tua unção. Toca simultaneamente, Pai, nesta igreja, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo. Que seja Tu o médico dos médicos. Que seja Tu o cirurgião, Pai. E nós te damos a honra e te damos a glória. E nós já te agradecemos por boas notícias, noites abençoadas, indicadores de saúde mudando, nenhuma má notícia no nome de Jesus Cristo, dores crônicas desaparecendo no nome de Jesus Cristo, que batem retirada no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Essa é a direção que temos nessa noite, até que o Senhor me deu.